Olá, pessoas do bem, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. Nossa live de número 413 consecutivas, dia 23 de abril. Então hoje nós vamos bater um papo sobre hábitos positivos. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Por que esse tema de hoje, hábitos positivos? Na verdade, vocês me ajudam muito com os temas, né? Vocês me ajudam quando escrevem, quando tiram dúvidas, e às vezes tem até pessoas que pedem alguns temas para eu falar sobre alguma coisa. Então, ontem nós falamos sobre... O tema de ontem foi sobre o universo sempre diz sim, né? Então, ontem foi sobre o universo dizer sim, e eu expliquei toda essa força da mente, tudo que você capta, foi nosso bate-papo de hoje. E eu recebi algumas dúvidas bem fortes, a pessoa não conseguir entender aquilo, ficar naquele assim, eu não consigo. E daí eu falei assim, tá bom, então amanhã fica tranquila que eu vou trazer um complemento da live para quem ficou em dúvida, né, sobre hábitos. E daí eu trouxe esses hábitos positivos, que na verdade é um complemento do que nós falamos ontem. Eu vou tentar trazer o mesmo tema com outras palavras para ver se fica um pouco mais claro para pessoas que enroscaram ontem ainda nesse conceito que o universo sempre diz sim. Então hoje nós vamos falar sobre esses hábitos, e o hábito ele pode ser treinado, né? Você, de tanto treinar uma coisa, de tanto repetir uma coisa, aquilo vira um hábito. Então, a verdade é o seguinte: todos nós queremos ter assim uma vida feliz, não é verdade? E todos nós também sabemos que, se a gente adotar uma atitude positiva, o retorno será melhor que com uma atitude negativa. Aliás, como diz uma pessoa que eu gosto muito, é óbvio. Mas, para muitas pessoas, não é tão óbvio assim. Por muitas razões, por muitas situações de vida, todos nós, em alguns momentos, nós somos afetados por atitudes negativas, sim, que nós tomamos. Então, o que nós podemos fazer para tornar as atitudes positivas um hábito no nosso dia a dia? Esse acho que foi o grande questionamento de algumas pessoas que me escreveram ontem, né? Como fazer? Luciano, entendi a força do pensamento, mas como transformar aquele pensamento em um hábito dia após dia, né? E outra coisa também, gente, agora mesmo eu declarei que para mim todo dia é domingo, que tudo depende de como você alimenta a sua cabeça, mas não pense vocês que eu sou um super-herói ou uma imagem holográfica que não existe, né? Quando eu falo para vocês sobre esse assunto, sempre utilizo a implementação de atitudes positivas dentro dos meus treinamentos. É claro que eu faço isso, só que eu sou um ser humano como você. Até hoje, eu tenho que ter muita atenção para manter também uma atitude positiva. É claro que às vezes eu me pego com uma visão do mundo por uma perspectiva negativa. O mundo lá fora bate muito na gente, né? Então, assim, muitas vezes eu me pego também com o olho nas coisas más. Muitas vezes eu me pego ignorando algumas coisas boas. Especialmente quando que a gente faz isso? Quando as expectativas não vão no caminho daquilo que eu pretendia. Então, assim como você, Fúvio, meu amigo, um beijo no coração, querido Fúvio, grande palestrante, um menino de coração enorme, também treinador, esse cara, gente muito boa, né? Então, o que eu estava falando? Eu estava falando sobre as coisas que acontecem comigo também, né? Então, assim como você, eu também me empenho diariamente para manter uma atitude positiva. Por quê? Porque eu acredito piamente ser possível mudar a perspectiva. Então, eu acredito ser possível diariamente ir implementando hábitos mais assertivos.
mais capacitadores e mais alinhados com os nossos desejos, com as nossas expectativas. E para isso, é necessário o que, antes de mais nada? Força de vontade. É necessário uma autodisciplina. Isso pode ser conseguido desenvolvendo o que nós chamamos a flexibilidade de pensamento. E o que é a flexibilidade de pensamento? É a capacidade de, intencionalmente, você focar naquilo que realmente importa para a concretização dos nossos sonhos, das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, do nosso equilíbrio emocional, para você concretizar um projeto e assim por diante. Então, essa flexibilidade de pensamento faz parte do termo que na avaliação neuropsicológica é chamada de funções executivas, que é utilizado para designar uma ampla variedade de funções cognitivas, né? Que implicam o quê? A sua atenção, a sua concentração, a seletividade dos estímulos, a capacidade, de planejamento, controle mental, o seu autocontrole, a memória, flexibilidade de pensamentos. E claro, óbvio que não conseguimos controlar a grande maioria dos acontecimentos externos da nossa vida. A gente não consegue controlar outras pessoas, essa doença que está assombrando o mundo agora. Você não consegue controlar o humor do seu patrão quando você chega, ou a irresponsabilidade de um funcionário, se você os tem. Você não consegue controlar o que os outros motoristas fazem, aqueles que nós encontramos na rua. A gente não consegue controlar que, aliás, está disparando aí o preço dos alimentos, da gasolina, as coisas que acontecem no nosso governo, né? Aliás, ultimamente, esses últimos dias, eu estou sendo particularmente assombrado com algumas coisas que estão fazendo no governo, com algumas decisões e fazendo sempre o povo engolir algumas farsas, algumas palhaçadas. Então é claro, sem dúvida nenhuma, que existem muitas coisas das quais nós não temos qualquer tipo de controle e que nos causam, sim, incômodo, nos causam mal-estar, nos causam sentimento de incapacidade, de impotência, muitas vezes de desesperança, irritabilidade, frustração, mau humor, ansiedade, que tudo isso somado acaba caindo em depressão, aquela sensação de insegurança. Então o problema, ele começa a crescer e a ser realmente um problema incômodo quando nos confundimos com os nossos pensamentos e sentimentos negativos. Negativos. Aliás, eu falo sempre que um problema, ele só é e passa a ser um problema quando nós os intitulamos como tal. E já trouxe em outras lives aqui para você não chamar um problema de problema e sim de desafio, que um desafio é mais fácil de ser superado. Então, ou seja, os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, todos os dois têm a mesma função. Todos os dois, eles funcionam como alertas que nos informam daquilo que nós gostamos, daquilo que nos faz bem, aquilo que é importante para nós, ou, claro, se negativo, daquilo que nós não gostamos, daquilo que nos causa incômodo e que não é importante para nós. Então, assim, a forma da gente ficar sabendo dessas coisas, a forma como nós tomamos consciência delas, é através das nossas emoções, dos nossos sentimentos que sentimos, claro, no corpo. E se traduzem imediatamente em pensamentos, e pensamentos se traduzem em palavras. Palavras que você pronuncia ou palavras que estão dentro da sua cabeça, falando ali, pá, dentro de você.
Se o que está acontecendo na nossa vida são coisas desagradáveis, é absolutamente natural que os nossos sentimentos sejam negativos, que os nossos pensamentos sejam de incapacidade, de lamúria, e que aquilo que nós verbalizamos a nós mesmos seja depreciativo, seja desanimador. E até aqui, tudo bem, né? O problema é quando a pessoa começa a se confundir com esses sentimentos e pensamentos. Essa acho que é a sacada que ontem algumas pessoas não pegaram na live de ontem. Quando elas começam a se orientar por eles, pensando e acreditando que você é uma pessoa triste, desanimada, sem capacidade para agir, e que tudo o que faz dá errado. Na verdade, tudo isso é ilusão. A pessoa não se toca que, apesar de estar sentindo toda uma série, porque vem em cadeia de sensações de pensamentos desagradáveis, ela não é o seu sentimento e pensamento. Essa é a sacada, porque a pessoa pode escolher. Ela pode tomar uma atitude capacitadora e construtiva. E daí a gente volta no mesmo ponto que parece que algumas pessoas ficam em looping desde ontem. Ah, tudo bem, Luciano, eu entendi, mas como eu faço isso? Porque sempre a pergunta que vem é essa, e a pessoa entendeu, mas não sabe como fazer. Ou não entendeu, ou se entendeu, está sem atitude. Simplesmente, como você faz isso? Escolha o que é o melhor a fazer. E depois, decida fazer. E para muitas pessoas parece óbvio, né? E é realmente. Mas acredita, adotar uma atitude positiva ou negativa, a escolha é sempre sua. Dessa verdade não tem como você se safar. Não adianta jogar a responsabilidade para frente. E se você está pensando agora, mas eu não escolho me sentir mal, que é o que eu ouço. Eu não escolho ficar triste. Eu não escolho me sentir incapaz. Acredite, a escolha é sempre nossa. Aquilo que você não escolhe é apenas aquilo que te acontece. Isso não tem como escolher. Os acontecimentos da vida, os imponderáveis, os obstáculos com os quais você se depara. Você não pode escolher isso. Mas a reação a esses acontecimentos, como você vai reagir àquilo que aconteceu, somos nós que decidimos qual atitude vamos tomar. Mas então eu posso decidir ficar bem, mesmo com a sensação de estar me sentindo mal? Claro que sim. Obviamente que requer prática, e por isso eu me disponho a estar todos os dias aqui, trazendo essa prática para vocês, até o dia que os treinamentos presenciais voltem e que muitos de vocês possam escolher também estar dentro de um treinamento e mudar definitivamente a sua vida com ferramentas reais. Mas até lá, eu estou aqui, te explicando essa prática. Então requer realmente prática, requer esclarecimento, requer desenvolvimento pessoal, requer você vir aqui atrás da sua EPP, da sua evolução pessoal permanente. Então vamos lá, vamos dividir isso para ficar mais fácil. Passo número 1, tome consciência que ter atitudes positivas é uma escolha. Esse é o passo número 1, é a base. Você ter consciência que ter atitude positiva é uma escolha que você vai fazer. Por muito difícil que seja admitir, você escolhe sempre os estados emocionais em que você se encontra. Pode ter mais ou menos consciência disso, isso é outra coisa. Lembre-se que os sentimentos são isso mesmo, sentimentos que se referem à percepção que nós estamos tendo em relação a alguma coisa que está acontecendo na nossa vida.
Simples assim. Ou seja, sentimentos por si só não são bons e nem maus, são apenas informações. Nós é que interpretamos como bom ou mal aquilo que sentimos e, a partir daí, escolhemos a atitude a ter face àquela situação que estamos vivendo ou aquilo que nós estamos pensando. Então, perante a sensação que temos de sentimentos e pensamentos negativos, nós podemos aceitar o que estamos sentindo e depois mudar o nosso estado interno e nos colocar numa atitude positiva com pensamentos orientados para a solução. Quer ver? Quer ver uma coisa? Deixa eu explicar isso. Se alguém quebra uma perna, no processo de recuperação, sempre que ele colocar o pé no chão, essa pessoa colocar o pé no chão, ela vai sentir dor. E nesse caso, a dor é benéfica. Por que a dor é benéfica? Pois informa e relembra a pessoa que ela tem um problema na perna e que temporariamente ela tem que ter muito mais atenção. É exatamente isso que acontece. Depois, numa tentativa de você se sentir melhor, o que você vai fazer? Você vai usar outras partes do seu corpo no sentido de conseguir se movimentar mais devagar, claro, e sem apoiar aquela perna. Então, o que acontece nesse exemplo é o seguinte, é que a pessoa, apesar de ter um problema, ela não se confunde com o problema. Ela sente que é capaz de ajudar a si mesma e ao problema, que nesse caso é o quê? A perna quebrada, assim a fazer uma recuperação mais eficaz. Ela vai se alinhar. E por isso que a dor chama a atenção dela. E aí eu me arrisco a falar para você que essa pessoa teve o quê? Uma atitude positiva face à sua situação. Por quê? Porque ela teve consciência do seu problema, a dor, a perna quebrada, e ela decidiu organizar as outras partes do corpo que estavam funcionais e fazer o que estava ao seu alcance. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma atitude positiva. Então fica a dica. Se você se sentir desanimado, desesperançado, triste, lembre-se que é a sua perna quebrada que está reclamando. É o seu problema que está se manifestando, te chamando a atenção. E é nessa hora que você deve se esforçar para não se identificar com esses sentimentos incapacitantes. E aí você diz para você mesmo, isto é o meu problema que está reclamando. E depois você decida levá-lo em consideração e faça algo para se ajudar, ou seja, algo motivador e positivo. Tome a decisão de melhorar, de procurar uma solução. Não se renda. Acredita em si mesmo e faça coisas construtivas. Mesmo porque você tem muito mais força do que você imagina. E daí entra o passo número 2. É você se livrar da negatividade. Se você pretende viver uma vida de alegria, a vida de felicidade, e não me vem com esse papo, Luciano, felicidade é utopia. Tá bom, pode ser utopia, mas você pode ter consciência de ampliar mais e mais momentos de felicidade na sua vida. Tem gente que é PhD em formar mais e mais momentos de merda na vida. Então que você se transforme realmente na sua EPP, em transformar coisas de alegria e felicidade. Então, se realmente você pretende viver uma vida mais alegre, você não pode de forma nenhuma alimentar os seus pensamentos negativos, se movimentar de acordo com eles e muito menos tomar decisões no estado crônico de negatividade. Não faça essa besteira.
Então, à medida que os pensamentos vão surgindo na sua cabeça, se você tomar consciência deles e verificar que eles são negativos e destrutivos, imediatamente pare de segui-los, pare de alimentá-los. E outra coisa, eu não estou dizendo que ter pensamentos negativos não é prejudicial. O que prejudica é você se deixar dominar por eles e tomar decisões baseadas nesses pensamentos distorcidos pela percepção ou pela incapacidade do momento. E daí, novamente, tá bom, Luciano, e o que fazer? Essa é a pergunta que eu mais ouço. E aí, eu vou entrar aqui na live de hoje, acho que como dica número 2, já acabei de dar uma dica agora, né? Mas que eu já trouxe muitas e muitas lives. Novamente voltamos para a percepção. Ao perceber que você está tendo pensamentos negativos, veja qual pensamento negativo é esse e imediatamente transforme o mesmo em positivo. Gente, se eu estou em mais de 300 e 400 lives aqui, sei lá quantas, 400 e poucas lives, eu devo ter falado isso talvez em mais de 50. Percebeu que o pensamento negativo está ali, para e transforma ele em positivo. Por quê? Porque a nossa mente ela funciona por repetição. Vou passar uma técnica para você, porque tem gente assim, agora me caiu uma ficha a hora que eu falei isso mais de 50 vezes. Porque se você fala mais de 50 vezes a mesma coisa e alguém ouviu e conseguiu não entender, então o problema é do locutor. Me acabou de cair uma ficha que, de repente, o problema é meu. Eu é que não estou sabendo passar isso para algumas pessoas. Porque às vezes você pega e fala assim, 2 mais 2 é igual, e daí a grande maioria responde 4 e fala assim, é óbvio. Mas talvez para algumas crianças que ponha 2 mais 2 é igual, ele escreva 22. A percepção. Eu vou passar para você a técnica de você mudar de estação de rádio. Imagina agora que você está dirigindo um carro e que na rádio está tocando uma música e você detesta essa música, porque essa música te traz lembranças desagradáveis. Essa música te deixa de mau humor. Eu acredito que a tendência da pessoa é o quê? Mudar de estação, né? Você está ali, no teu carro, ouvindo um rádio, vem uma música que você detesta, que te deixa de mau humor, você vai lá e muda de estação. Simples assim. Ou seja, isso é exatamente o que você pode fazer na sua mente. Sempre que você perceber que você está tendo pensamentos de negatividade, mude de estação. Emparelhe a técnica que eu passei agora há pouco e foque em algo positivo e construtivo, algo que você gosta. Então é isso. Põe isso na sua cabeça. Está com um pensamento negativo, vai lá e muda de estação. Olhe, e aí vou encaixar aqui a Rose, né? Buscar um pensamento positivo, lembra de alguma coisa boa. É isso. Esse é o próximo passo. Olhe para o lado positivo da vida. Pode não existir aspectos positivos em tudo, claro que não existe. Mas muitas coisas que acontecem não têm nada de positivo ou construtivo na nossa vida. E praticamente todos nós já fomos, né, confrontados com situações dessa nas nossas vidas. Então, em relação a esses acontecimentos, nada podemos fazer. Como eu já falei, porque nós não os controlamos. Mas as respostas e reações a eles, sim, nós podemos escolher o que fazer, que ações tomar, que atitudes adotar. Então, ou seja, as coisas que nos acontecem podem não ser positivas, mas a forma como nós nos organizamos para minimizar os danos colaterais
ou a tentativa de reverter aquela situação, essa sim pode e deve ser positiva. Está no nosso alcance e depende única e exclusivamente de nós. O Fúvio tem razão, vigiar a fisiologia ajuda no processo de se perceber. Então tudo é como você está. Você não consegue estar com os ombros caídos, com a cabeça para baixo, falando que está tudo bem. Agora, se você puxar, sabe, os ombros para trás, se você erguer a cabeça, já imediatamente te dá um ponto de vitória. Sabe como eu comecei a live hoje falando TGIF, Thanks God It's Friday, que parece que as pessoas, elas repetem tanto na cabeça que segunda-feira, automaticamente, de tanto ela achar que segunda-feira é um porre, que vai começar a semana toda de trabalho e que sexta-feira é legal, tanto que eu falei para vocês, para mim, todo dia é domingo. Quando você põe na sua cabeça que todo dia é domingo, é como se todos os dias fosse dia de folga, dia de felicidade, dia de tranquilidade. Agora, quando você começa a pôr na sua cabeça, ai, meu saco, hoje é segunda-feira, o seu corpo já absorve isso. Essa é a sacada. Tanto em fisiologia, como o Fúvio falou, mas isso vem de tudo que você joga por anos na sua cabeça. E aí eu já entro com uma outra dica, pegando esse gancho, para você usar os padrões de negatividade como alerta. Uma das formas mais comuns de ficarmos como uma atitude incapacitante é quando nós ignoramos e não tomamos consciência do quão desconfortáveis e negativos os nossos pensamentos são em determinado momento. E muitos de vocês me dizem o seguinte, e me escrevem o seguinte: eu não quero pensar sobre isso, porque isso me aborrece, me irrita, eu fico chateado, chateada. O desapontamento, a tristeza, o aborrecimento e o medo são sinais, ou seja, sentimentos que nos alertam para a necessidade de enfrentarmos a situação. A negatividade pode ser um motivador poderoso. Quando nós detectamos uma atitude negativa, nós devemos fazer alguma coisa. Devemos imediatamente agir na tentativa de mudá-la. Simples assim. Ou seja, foque no que é positivo. Tome consciência de quais características você possui que te ajudam a melhorar aquilo que você deseja. Concentre-se nas suas forças, nas suas virtudes que te ajudaram no passado, porque eu tenho certeza que você teve um passado em algum momento promissor, um passado vibrante, um passado de acertos. Então lembre-se das vezes em que você esteve em situações difíceis e como você foi bem-sucedido quando se esforçou para arranjar uma solução no passado, seja qual ela for. Se nós nos colocarmos no estado de capacidade, de coragem e combate, imediatamente a nossa mente irá procurar na sua base de dados informações para arranjar uma solução, como você já fez lá atrás. Então você pode dar uma ordem, e eu falei sobre isso ontem também. Você pode dar uma ordem direta para você mesmo. Você precisa começar a formar frases para você. Você pode dizer: vou ser capaz. Vou arranjar uma forma de. É isso. E você pode continuar ainda dizendo o seguinte: mesmo que seja difícil, irei arranjar uma maneira. Porque imediatamente a sua mente te traz isso. É difícil. E daí você vai contrapor. Então é isso. Vou ser capaz. Vou arranjar uma forma de papapá, aquilo que é importante para você. E daí a sua mente, mas é difícil. Mesmo que seja difícil, irei arranjar uma maneira. E aí, imediatamente, como dica seguinte, você reforça a positividade em você.
Assim que você começar a detectar os padrões de negatividade e tomar controle sobre os seus pensamentos e consequentes decisões a tomar, as suas redes neurais irão iniciar um processo de mudança e reforço. Simples assim. Cada vez que você conseguir reverter um estado de incapacidade ou uma atitude negativa para uma atitude mais capacitadora e positiva, esses caminhos neurais que foram ativados, eles aumentarão a sua força de resposta. Isso quer dizer que aumentou a probabilidade de voltar a pensar da mesma forma em situações futuras, até que, por repetição, você estabeleça um padrão de respostas comportamentais muito mais satisfatório para você. E esse processo funciona da mesma maneira que quando você está treinando um músculo. Quanto mais você exercitar esse tipo de raciocínio, mais forte ele ficará. É assim que é feita a nossa mente. Por imagens, por repetição. E uma coisa extremamente importante para essa mudança de rede neural. Você precisa se dar presentes. Se presentear de forma imaginária ou de forma material. Você precisa reforçar a sua atitude positiva mediante os obstáculos e situações da vida difícil. Como? Com um presente. Você pode dizer para você mesmo: boa, você conseguiu, eu consegui. Pô, eu fui corajoso o suficiente para obter sucesso. Eu fiquei muito contente. Eu sou mesmo muito inteligente, muito esperto. Comprometa-se consigo mesmo. Se você conseguiu vencer algo que até então você não tinha conseguido, marca uma massagem. Se dá uma massagem de presente. Vai lá e compra o sorvete que você mais gosta. Vá num bom restaurante. Agora está tudo fechado. Peça um bom delivery. E diga para você mesmo: esse é um presente que eu ofereço a mim próprio pela atitude que conseguir ter. Se dê um presente. Vai lá. Mulheres, faça a unha se há muito tempo você não faz. Compra um bibelô, compra um sorvete, faz qualquer coisa, mas onde você tem a sensação que você está se presenteando por ter conseguido aquele degrau, aquela pequena vitória. Do ponto de vista psicológico, isso é extremamente importante, pois você reforça a sua própria capacidade e reconhece que você possui características que merecem ser recompensadas. É isso, Rose, é muito bom sim para a autoestima. Olha, temos que, em primeiro lugar, para a gente, hoje eu falo que eu consegui vencer um assunto ontem e o resultado foi muito bom. E eu tinha medo e superei. É isso. Presenteie-se sempre. Esse ato faz com que você se valorize e você ganhe principalmente o hábito, que é o título hoje que eu coloquei aqui no bate-papo de hoje, de você se valorizar, de você estar bem com você mesmo. Isso dá um senso de capacidade muito grande. Isso é positivo e enriquecedor. A relação de apoio que nós conseguimos estabelecer com a gente mesmo, ela é muito poderosa. E outra coisa, tem muita gente que se fecha num casulo. Não faz isso. Partilhe a sua felicidade com os outros. Você precisa ser positivo consigo mesmo perante esse novo e renovado padrão de atitude positiva, para que possa realmente ter efeito, mas necessita igualmente se mostrar positivo com os outros.
é um reforço, é reconfortante compartilhar a sua positividade com o mundo. E existe uma forma muito simples de você executar isso. Muito simples. Seja agradável com as pessoas. Olhe nos olhos. Sorria sempre. Diga a alguém que você simpatiza com ela. Elogie alguém por alguma característica que você goste nessa pessoa. Acabou de me vir à mente agora o seu Renato, que é dono do Strulli Café aqui do lado do escritório, e eu vou lá e sempre eu tiro um sorriso dele, e ele com aquele jeito italiano fala: "Senhor Luciano, o senhor é realmente pândego." E a gente acaba rindo. Então é isso. Diga a alguém muito significativo para você o quanto você o ama, a ama, como essa pessoa é importante para você. Quando alguém estiver embaixo, não se junte nas lamúrias, puxe a pessoa para cima, anime essa pessoa, convide essa pessoa para tomar um café. Se estiver aqui na região do Tatuapé, em São Paulo, o Strulli Café é muito bom e é muito provável que você possa me encontrar lá. Então perceba em você o quanto de bom você tem para oferecer para os outros. Olhe para você como alguém que também é capaz de ajudar os outros. Se você vem para cá, atrás da sua EPP, da sua evolução pessoal permanente, faça o mesmo. Aquilo que você aprendeu aqui comigo, aquilo que eu não te ensino nada, eu só te relembro daquilo que você já é, porque essa essência já está em você. Não trate os outros como você gostaria de ser tratado, mas trate os outros como eles gostariam de ser tratados. As pessoas apreciam a positividade e quanto mais você compartilhar com os outros, mais você pratica atitude positiva e reforça aquilo na sua própria vida. Tá gostando dessa live? Me ajuda. Você quer me ajudar? Faça esses coraçõezinhos subirem. Você quer me ajudar a ajudar mais pessoas? Quer estar junto comigo, de mãos dadas, ajudando os outros? Pega esse aviãozinho, essa asa delta aí, e passa, depois que essa live terminar, para o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando os outros, você vai estar ajudando a si. Bom, muito obrigado por esses 2, 3 coraçõezinhos que subiram agora. Agora sim, agora eu estou vendo a atitude em muitos corações subirem. Então, se você sentir que a ideia de ser uma pessoa positiva é difícil, diga para você mesmo: se alguém que realmente lutou contra uma atitude negativa conseguiu mudar a sua vida, então eu, com a aplicação desses passos, também posso iniciar esse processo. Acredite em si mesmo e lembre-se a lição mais importante de todas. Ter uma atitude positiva é uma escolha. Por isso, escolha ser positivo. Escolha ser feliz. Escolha ampliar momentos de felicidade. A vida está aí para ser vivida da melhor forma possível e a escolha é sua. Encha o seu peito de amor e alegria, encha os seus olhos de vida e faça como eu. Diga para o mundo: pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e com muita alegria. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje à noite, amanhã e domingo à noite, as meditações estarão no canal do YouTube. Daqui a mais tarde, na parte da tarde, à noitinha, eu já libero a meditação de hoje. Depois libero a meditação de amanhã e de domingo. Porém, amanhã, às 7h07 da manhã, estarei aqui ao vivo e a cores. Bora lá para criar novos hábitos positivos na nossa vida.
Beijo no coração dessa pessoa maravilhosa que você é. Bora para a vida fazer acontecer. Bora lá.